Boa tarde. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Pausa para a Educação, aqui na TV Itapê. O programa que traz educação no seu aspecto teórico e no seu aspecto prático para debater uma proposta de pensarmos juntos a educação no nosso município e tanto quanto possível, no nosso país. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar com vocês nessa meia hora tratando de vários assuntos. Se você quiser participar, basta mandar a sua mensagem, a sua crítica, sugestão, perguntas pelo WhatsApp 997840955, 997840955 ou pelo e-mail jovir@hotmail.com.br, jovir@hotmail.com.br. Temos uma novidade, a TVI sempre trazendo novidades para os seus telespectadores, expandindo horizontes, Podemos agora estar ao vivo pelo Facebook, Então, no facebook.com/TV Itapê, você também pode acompanhar, a famosa live, ao vivo pelo Facebook. E pode deixar as suas dúvidas, suas perguntas, que tanto quanto possível estaremos trabalhando com elas. Eu queria começar o programa de hoje falando sobre, volta e meia eu menciono, mas hoje eu quero me atentar um pouco mais à questão dos dramas em torno da matemática. Por acaso, tive a felicidade de receber uma lista de exercício uns tempos atrás e eu resolvi trabalhar sobre ela, que é um exercício de escola, de ensino fundamental, e que revelou, na prática, onde que a gente começa a ter problemas com a matemática. Muitas vezes já debatendo com psicólogos, com amigos, outros professores, sobre a aprendizagem de crianças. As crianças, elas são uma esponja que absorve tudo o que se apresenta para ela. Ela tem vontade de saber, as fases dos porquês, os questionamentos, e se estamos disponíveis e como podemos dizer melhor, com a boa vontade em atender essas dúvidas das crianças, o grande educador Paulo Freire, em mais de um texto, ele menciona a importância disso. Em um em específico ele diz, ele poderia estar conversando com diplomatas, mas se o filho dele, pequeno, viesse com uma pergunta, aquela dúvida era mais importante do que qualquer conversa que ele estivesse tendo com este diplomata, porque é uma dúvida de quem está com sede de aprender e ela não pode ser destruída, Então, se acontece isso com relação à língua, as crianças aprendem e absorvem muito fácil as questões da língua, mas elas absorvem muito também as questões matemáticas, O Piaget já demonstra os experimentos dele no próprio ambiente familiar, a noção de quantidade que as crianças vão construir, não precisa ninguém ensinar as referências matemáticas que nós temos no cotidiano, Quantos pratos para quantas pessoas, Então você vai ter essas adequações. Só que quando entram problemas de estrutura trazidos pela escola, nós começamos a ter problemas com a matemática. Isso nasce o quê? A educação infantil é muito importante. No entanto, em outros momentos eu já mencionei também, dei aula em faculdade de pedagogia, para professores em formação, da educação básica infantil, e o que eu pude constatar, eu fui dar aula numa faculdade em que me pediram para levar um conhecimento a mais de língua portuguesa para professores em formação, porque o conteúdo programático do curso não traz tanta fundamentação de língua portuguesa, tanto estudo de língua portuguesa e tanto menos de matemática. Se discute as formas de ensinar, se discute as metodologias, as questões de aprendizagem dos grandes teóricos, mas e o conteúdo? Então, esse professor de pedagogia, ele não é dado a ele um aporte, mas ele é cobrado por esse conhecimento. Então, como se esse professor tivesse que saber todo o vocabulário, conhecer toda a ortografia e como se ele tivesse que conhecer toda a matemática, com todos os seus detalhes. Ele é cobrado injustamente,
Porém, nós estamos vivendo um tempo em que a informação, a informática, a internet produz uma explosão de conhecimento muito mais rápido do que o professor possa alcançar. Então, os nossos alunos estão mais preparados para alcançar esse conhecimento, enquanto os nossos professores, né, que nós temos hoje em dia, eles ainda estão num passo um pouco atrás. Então tem que se aceitar esse descompasso. Eu trouxe para a gente pensar junto uma tela, né, que eu falei de um exercício que eu separei para vocês. Olha só, é uma questão que diz: transforme as adições em multiplicações. E é dado um exemplo: 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 3 vezes 4 igual a 12. Veja bem, o exemplo, o aluno, a criança, ela está vendo que são 4 3. Então nós não temos 3 vezes o 4, nós temos 4 vezes o 3. E isto, na percepção dela, e por que esse exemplo aqui é interessante que eu trouxe para a gente pensar? Porque a criança, na letra B, né, ela faz, é ela que está fazendo daí, ela segue o modelo que a folha deu. Já na letra C, ela corrige para a sua compreensão. Ela viu que não tem uma vez o 5, existem 5 vezes o 1. Da mesma forma como tem 2 vezes o 3 e não 3 vezes o 2. Existem 3 vezes o 6 e não 6 vezes o 3. Só que daí ela vacila e ela coloca, ela volta a usar o modelo, porque isso daí é o quê? Está dando um jogo, né, para essa criança entre o que está certo, eu estou certo ou a folha que está certa. E ela volta para o 4 vezes 3. O que eu tenho que pensar aqui? A criança, ela acha soluções, né? Esse exemplo mostra, né, como a gente pode ver, ele mostra que as crianças, elas procuram solução. Da mesma forma, quando um aluno, uma criança, escreve muito com N, ela está achando uma solução que a língua não achou, né? A língua, a gente não fala muito, a gente fala muito, sai pelo nariz. Ela escuta esse N entre o I e o T e ela tem que achar a solução. E ela acha, ela coloca o N. Então, vem a escola e ensina para ela que é sem o N. Isso vai dando confusão no processo de aprendizagem, o processo que poderia ser natural e ser pensado de maneira diferente, porque não só a escola diz que está errado, como ela marca um X e considera errado na prova. Isso é terrível. Da mesma forma, uma questão de matemática dessa, quando a criança está construindo a sua segurança, ela está pensando a representação, vem a escola e fala que ela está errada. Daí em quem que ela confia? Como que ela vai confiar no seu conhecimento matemático? Um grande pesquisador norte-americano levantou esse debate no ano retrasado, se eu não me engano, justamente por conta de acontecer a mesma coisa e ter virado polêmica nos Estados Unidos. Se a gente quantifica, o primeiro número ele é o quantificador, o segundo número é o tipificador, né? Então eu digo 3 bolachas, né? Porque eu tenho 3 bolachas. Eu falo 5 bolas, eu não falo bolas 5. Então, essa lógica da vida a criança leva para conta. Vamos para o segundo exemplo que eu trouxe para vocês, para a gente fechar esse assunto. Então tá lá, aqui é transformar as multiplicações em adições. O exemplo diz que é 4 vezes 2 é 4 mais 4. Olha a inversão no exercício 1 e no exercício 2. Aqui, porém, a criança o que ela faz? Ela percebe que ela não deve seguir o modelo. Então ela coloca 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 5 vezes. Aí tudo bem, ótimo, mas daí ela segue, ela não colocou 3 vezes o 6, como diria lá o modelo, né? Era para ter tido no modelo 4 mais 4 mais 4, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então ela faz 6 vezes o 3, 6 vezes o 2, 3, ela coloca 3 vezes o 4, ela coloca 4 vezes o 5 e ela fecha com 3, colocando 3 oitos, né? 3 vezes o 8, que é 24. Então, se nós aprendêssemos, nós precisamos, por incrível que pareça, nós precisamos aprender com as nossas crianças. Nós precisamos aprender com os nossos alunos. Então, você que é pai e tem o seu filho com drama em matemática, vamos tentar entender. O que eu estou pedindo semana após semana, eu queria que a gente pensasse junto nessa questão, é que a gente cobre menos os nossos filhos, que a gente entenda
que existe um processo que está em descompasso com a própria aprendizagem deles. Tá? E esse descompasso também é desleal, muitas vezes, cobrar do professor, porque está se cobrando uma coisa que ele não tem como oferecer, porque não foi dado a ele enquanto formação. Precisamos pensar juntos, as escolas, seja a escola pública, o sistema público, seja o sistema privado, hoje comete o mesmo equívoco. Apenas para tirar, não deixar dúvidas, esse exemplo, não vamos dizer, é de uma escola pública, não, é exemplo de escola privada, tá? Eu fiz questão de trazer esse exemplo para a gente não ficar aquela coisa, a escola pública pode, tá largada, tá? Então pode ser do jeito que der. Não é do jeito que der, né? Tem que dar, o jeito que der tem que ser o jeito correto, tem que ser o jeito que respeita o aluno. Vamos fazer um breve intervalo para a gente voltar daí com questões de matemática para vocês. Eu aguardo, é rapidinho, só um momento. Estamos de volta com o nosso Pausa para a Educação aqui pela TV Itapê. A TV que leva informação para você, né? Que traz o debate. Eu sou o professor Jovir Filho e quero discutir questões de educação. Nesse bloco nós vamos trabalhar com questões de matemática. Se você tiver dúvida, pode mandar para o e-mail jovir@hotmail.com.br, né, que aparece na sua tela, ou pelo WhatsApp 997-840955. Dúvidas, críticas, sugestões são todas muito bem-vindas. Vamos para a tela já rapidamente com a nossa questão. Mateus levou seu filho a uma pista de atletismo. Enquanto o menino corria, seu pai representava graficamente as posições M em função do tempo S. Observando que o gráfico é de uma função do primeiro grau, tal que f de 21 é igual a 540 e f de 51 é 1.200, a posição do garoto no início da corrida é... Então eu tenho lá as alternativas, 40, 61, 78, 35, 52. Função do primeiro grau. Se é gráfico de função do primeiro grau, a equação, né? Então veja lá, se a função é do primeiro grau, tem como equação básica, né, reduzida, y igual a ax mais b. Esse f, né, eu estou lembrando por y e x, que é comum, mas a gente poderia colocar que m é igual a as mais b. Então, quem que é o m é o y, quem que é o x, o s é o x. E eu faço da mesma forma, o f de x, aquele que vive em função de x, é o y. O que eu tenho que pensar? F de 21, então no lugar do x eu tenho 21, é igual a 540, então eu vou substituir o x por 21, fica 540 igual a 21, a vezes 21 mais b. E quando f de 51, né, quando o x é 51, eu substituo. Então eu tenho que 1.200 é igual a vezes 51 mais b. O que a gente passou a ter aqui? Temos o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então a função do primeiro grau gerou aqui para mim uma função de equação, um sistema de equação do primeiro grau. Como que nós resolvemos? Aqui eu já fiz a inversão e coloquei na ordem. 51a mais b é igual a 1.200, 21a mais b é igual a 540. Como eu tenho o b que são iguais, né, ó, b e b, basta somente eu fazer a subtração da primeira pela segunda. Então vou fazer essa subtração, 51 menos 21 dá 30a e 1.200 menos 540 dá 660. Então a é igual a 660 dividido por 30, cortando os dois zeros é 66 por 3, isso é igual a 22. Descobri o valor do a. Só que o exercício está me pedindo a posição inicial do garoto. E essa posição inicial é o B, né? É o coeficiente linear, é o termo independente. E como que eu faço isso? Eu substituo em qualquer uma das duas equações. Peguei ali a F21, né? Então eu sei que 21 vezes 22 mais B é igual a 540. 21 vezes 22, como que eu faço essa conta de cabeça, Jovir? 20 vezes o 22, ó, pensa lá comigo. 2 vezes o 22 é 44.
Como são 20 vezes, eu aumento um zero, é 440. Só que eu não quero saber só 20 vezes o 22, eu quero uma vez mais. Então 440 mais 22 é 462. 462 mais B é igual a 540. Passa para a direita, passou a ser negativo. 540 menos 462 é igual a 78, que é a minha resposta. Uma função de primeiro grau, né? Que eu preciso lembrar basicamente que y é igual a ax mais b. Se fosse segundo grau, Jovir, como que seria? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Em outro momento a gente trabalha com a função do segundo grau. Vamos para um problema de matemática já diretamente, agora de probabilidade. Problema de probabilidade básica, muito básica, que a gente resolve muito mais com a leitura. Everaldo deve escolher um número de 4 algarismos para formar uma senha bancária e já se decidiu pelos 3 primeiros, que é 163, que corresponde ao número de seu apartamento. Se Everaldo escolher de modo aleatório o algarismo que falta, a probabilidade de que a senha formada seja um número par, em que os 4 algarismos são distintos entre si, é de... Então eu tenho as alternativas, 60, está em porcentagem, né? 60%, 55%, 50%, 45% ou 40%. Então eu tenho lá os 3 números iniciais que ele já escolheu. E eu posso colocar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 ou 9. Então eu tenho quantas possibilidades no total? Eu tenho 10. São 10 números que eu posso colocar. Eu sei que ele quer um número par, né? A probabilidade de que seja par, o exercício, não o Everaldo, né? O exercício pede número par, então eu vou eliminar o 1, que tornaria ímpar, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então já eliminei metade, então quer dizer que ele tem menos de 50%. Porém, tem mais uma condição. Os algarismos têm que ser distintos entre si. E já tem um número par no que ele escolheu, que é o 6. Então eu elimino também o 6. Sobraram quantos? O 0, o 2, o 4 e o 8. Ou seja, sobraram 4, né? De 10 possibilidades, apenas 4 atendem às condições. Por isso eu tenho a probabilidade de 4 sobre 10, né? São 4 eventos de um total de 10 possíveis, isso dá 0,4. E 0,4 são quantos por cento? 40%. Essa é a porcentagem do Everaldo escolher um número par. Pois bem, trouxe esses 2 números, esses 2 exercícios, falando em número já dá confusão. Vejam bem, são questões fáceis de matemática, mas por que elas se tornam monstros? Por conta daquele medo que começou lá na educação infantil e vai sendo decalcado. Sempre a gente vai para vira decalque, e a gente sempre esquece de rever esse decalque, né? Essa marca que vai ficando. Então nós precisamos voltar ao passado dos nossos alunos e descobrir onde que está a grande dificuldade. Eu tenho descoberto cada vez mais com vestibulandos, ó, quem já terminou o ensino médio, né, já passou 12 anos na escola, e a grande dificuldade está na insegurança de uma divisão com vírgula, sei lá, uma fração, uma soma de fração. São coisas básicas e a gente tem que pensar, não pode esquecer disso. Vamos fazer mais um breve intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos daí agora com língua portuguesa. É rapidinho. Voltamos com o nosso Pausa para a Educação. Se você quer comentar o que foi trabalhado já nos primeiros 2 blocos ou o que vai ser trabalhado nesse bloco, mande a sua dúvida, a sua sugestão pelos canais que nós disponibilizamos. É o e-mail jovir@hotmail.com.br. Não se esqueça do BR, porque tem o BR. Ou pelo WhatsApp 997-840955. 997-840955. Eu vou trabalhar com vocês agora questões de língua portuguesa.
e vou trabalhar um drama, né? Assim como a matemática se constitui como um drama, a crase, por tão corriqueira que seja, ela acaba sendo um drama pela forma como nós a encaramos. Vamos para a tela então, rapidinho? Assinale a opção em que a crase é inaceitável segundo a norma culta escrita. Dei a Maria um ramalhete de rosas, ofereci a sua filha um anel de brilhantes, pretendo ir a Lisboa no ano que vem. A mulher sentou-se à direita do marido e ele usa cabelo a militar. Pergunta: nomes próprios podem ser antecedidos por crase? Segundo a norma culta escrita, estritamente não. Olha só, né? Será que já é a letra A? Porém, a mesma norma culta escrita, ela diz: se quisermos caracterizar familiaridade, o nome próprio pode receber artigo. Por isso que a gente, no dia a dia, a gente fala o João, a Maria, o Antônio, né? A Rosana e assim por diante. Por quê? Porque nós marcamos familiaridade. O nome próprio já é próprio, então ele não precisaria ser definido. No entanto, para marcar familiaridade é aceitável. Então não seria a alternativa A que é inaceitável a crase. E na B, pronomes possessivos podem ser antecedidos por crase? Sua, nossa, minha, tua, né? São palavras que definem, porém não há problema algum eu reforçar, eu posso dizer a mesa, a sua mesa, e eu estou me referindo à mesma coisa. Então é opcional eu usar ou não a crase, porque o artigo pode estar ali presente. Agora, a pergunta: quem vai a Lisboa volta de Lisboa e não da Lisboa. Então esse A, que é quem vai a Lisboa, é apenas preposição. Então não poderia, pretendo ir a Lisboa, não poderia ter crase. Alguns nomes de cidade não aceitam artigo, né? Então eu tenho que ter cuidado com esses destinos. Por isso que essa alternativa aqui já é para ser marcada. Ela é a inaceitável. A mulher, vamos ver as outras duas, a mulher sentou-se à direita do marido. Advérbios de modo, lugar, de tempo e lugar, são expressões que têm crase se tiverem palavras, forem palavras femininas, né? Modo, às escuras, às avessas, tempo, à tarde, à noite, às 2 horas de relógio, né? As 2 horas de relógio. E lugar, né? À direita, à esquerda. E todo e qualquer advérbio que seja de modo, tempo e lugar, se for palavra feminina, recebe crase. E militar não é uma palavra masculina. E podem palavras masculinas serem antecedidas por crase? Se tiver subentendida a palavra moda, a moda de, a maneira de, sim. Então eu digo, ele usa cabelo, a moda militar, a maneira militar. Assim como é uma bolsa a Louis XV, a Louis Vuitton, sei lá, qualquer nome masculino que possa marcar um modelo, terá subentendida a palavra moda. Vamos seguir com a nossa crase. Mais uma questão, essa aqui é de preencher lacunas. Escolha a alternativa que completa corretamente o período. Marta acaba de receber a visita do professor de artes cênicas que convidou para assistirem que a convidou para assistirem a peça em exibição há uma semana, a poucos metros de sua casa. O que eu tenho que pensar aqui? Qual é a pergunta? Quem recebe, recebe algo ou alguém. Por isso é objeto direto, não tem preposição, né? Então, recebe a visita. Então, não tem crase, não tem preposição, não tem por que ter crase na contração. Convidar, nós convidamos alguém para algo. Nesse caso, para assistir, né? Convidou alguém, então não tem crase também, pois é só objeto direto. Já assistir no sentido de ver, existe a diferença. Assistir no sentido de dar assistência. Tem o assistir no sentido de despachar, né?
atender em algum lugar despachando. Por exemplo, o embaixador assiste em Londres, né? O governador assiste em São Paulo, que é onde ele faz os seus despachos. E aqui é assistir de ver, né? De visualizar, assistirem à peça. Então, há algo como peça, é palavra feminina, portanto, aceita a crase, a peça. Perdão, secou a garganta, tomar mais um gole de água. Vamos lá. Em exibição, há uma semana. A ideia de tempo passado eu vou usar verbo haver. Ideia de tempo passado é o verbo haver, então é o a que vem com H. Antecedendo distância, só tem somente a preposição. Por isso é o a sem crase. Nossa alternativa correta? Letra B. Letra B. Perdão. Pois bem, duas questões de crase para que a gente pense em vários casos em que nós precisamos cuidar se tem ou não crase. Na dúvida, vamos pensar em termos de redação. Você vai escrever uma redação, na dúvida, não coloque crase. Porque você não colocando crase, você vai estar deixando de colocar o artigo, porque a preposição vai ser considerada ali. Agora, se você coloca a crase e ela não deveria existir, você está colocando a preposição onde não deve existir. Interessante, né? O a sem crase, onde deveria, poderia ter, significa que só ficou a preposição. O a com crase, onde não deveria de ter, é porque eu inseri uma preposição desnecessariamente. Na dúvida, não coloca, né? No entanto, se eu tenho que pensar, faz sempre substituição. Pensa, acaba sendo bastante detalhes para se lembrar, né? Se for advérbio, se for advérbio feminino, né? De modo, tempo, lugar, se for pronome possessivo, né? Feminino, coloca ou não, se tem a palavra subentendida, a moda de, a maneira de, se é a palavra masculina, e olha só, já teve concurso da FCC que colocou lá a afirmação. É possível a crase porque existe uma palavra feminina subentendida. Se a pessoa não se atenta para isso, realmente, não uso crase antes de palavra masculina. Quando ela existe, é porque está subentendida uma palavra que é feminina, a moda de, a maneira de. Então, tem bastante coisa para a gente pensar. E o nosso cotidiano está cheio de aprazo com crase, a partir de com crase. Aprazo é palavra masculina, não tem por que ter crase. Partir é verbo, não existe crase antes de verbo. Para que use as questões de crase do nosso programa, não. Volta e meia retornaremos à crase, mas por hoje foram essas questões. Eu espero ter acrescentado pelo menos um dedinho a mais nesse conhecimento de vocês e estou sempre aberto e esperando críticas, sugestões, comentários e pedidos. Usem os nossos canais e participe, ajude a fazer o Pausa para a Educação, porque ele é feito para você. Tenham todos uma boa semana, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.